comecei minha carreira trabalhando na Price. E já lá eu tinha muitos clientes de tecnologia, mesclava alguns com indústria, mas sempre nesse pé de analisar tudo o que era serviços online, tudo que foi também e-commerce e tudo o que era otimização de serviços dentro de cadeia, dentro de entrega ao cliente e tudo mais. Depois da Price eu tive um desafio bem legal. Mas esse começo na Price também já tem a ver muito com a formação de contabilidade. Claro, era né? auditoria contábil, né? Sim. Apesar de você ter alguma especialidade em tecnologia, mas o que você fazia era análise e demonstrações contábeis. Como a contabilidade ela conta tudo sobre a empresa, você acaba aprofundando assuntos dos mais variáveis interessantes, desde marketing, tecnologia, cliente, negociação, contratos e assim vai. E ali a gente já começou a atuar bastante dentro do que era tecnologia, né? Depois de um tempo que aí eu fiquei acho que 8 anos na Price, fiz essa carreira maravilhosa lá, tenho muito orgulho disso. Depois eu fui para um desafio bem interessante que foi trazer a Despegar para os serviços Nowhere ao Brasil. Então a Despegar é a Decolar. E na época ela só vendia aéreo dentro do Brasil. E um dos grandes desafios foi trazer isto para cá. E aí... Mas era para trazer o aéreo ou trazer o complemento? O Nowhere. Ah, tá. O Nowhere. Era justamente trazer o Nowhere. Hotéis, autos, aluguéis de temporada. Caraca. E qualquer outro de serviço, receptivo e tudo mais. Isso em que época, mais ou menos? Isso nós estamos falando de 2011. Caraca. E aí... Você pega um desafio desse, cara, como é que é o primeiro dia, assim? O que você pensa por onde começar a plugar todo esse ecossistema aí de ofertas junto com o que já estava funcionando? Essa é uma boa pergunta porque vai dar na resposta do porquê hoje eu estou aqui. O começo de tudo é cobrar e pagar. Ou seja, é cobrar o seu cliente, que vai ter uma viagem futura, pagar o seu fornecedor, que vai atender o seu cliente. E aí, no final, óbvio, existem as relações financeiras, existem as relações de customer experience, existe tudo. Mas o ecossistema de pagamento é a base fundamental de qualquer negociação. Se ele não pode ser uma fricção dentro do que você quer prover como empresa, né? Senão você não tem customer experience, senão você não consegue contar nenhum propósito, nenhuma história bonita. E assim, na época, eu não vou lembrar aqui, mas... O quanto a Decolar já era grande ou não, porque eu imagino que, assim, você criar esse ecossistema quando você já é grande, facilita pelo poder de barganha de colocar gente pra dentro. Nesse momento já tinha essa vantagem? Como é que tava, assim? Nesse momento, principalmente o aéreo, que ainda não existia, estava começando as low costs, então todos trabalhavam base IATA. IATA é a grande câmara de liquidação das empresas aéreas. Fazendo uma analogia, o IATA é o Dicket das empresas aéreas. Então, aí o pessoal do Open Finance vai gostar disso. Então, e aí as low costs, porque é caro manter o IATA, depois, com o tempo, começaram a criar em paralelo outras formas de fazer essas liquidações a menor custo. Já é um Open aí. Legal. Bom, mas a gente trabalhou muito naquela época em tudo que era consolidado como aéreo para tirar proveito daquela infraestrutura para usar na nova estrutura que a gente estava abrindo. A Decolar não era tão grande, ela era famosa por vender bilhetes aéreos a um preço baixo, mas ela não tinha explodido, ela não fazia nenhuma concorrência, inclusive por causa dessa parte Nowhere. E quando a gente trouxe isso para o Brasil, pouco conseguiu usar da experiência. A gente conseguiu ganhar muito mercado pela facilidade. E aí onde eu falo que é uma história legal de se contar. Porque um produto por si só, o cliente não precisa saber o nome dele, o cliente não precisa saber o que ele é. Mas eu vou te contar uma coisa aqui legal. Mais um link com o nosso ecossistema aí. Quando a gente começou a trabalhar, tem a questão sempre do intermediário, que pode ser um hotel, um prestador de serviço e a Decolar.
Você cobrar isso direto do seu cliente, depois repassar o valor a ele, você acaba arcando... Eu tô falando de 2011, tá? Esquece a queda do monopólio das maquininhas, esquece tudo isso. Você tinha um custo muito alto. E ainda depois você tinha um custo para pagar ele, porque você rodava isso tudo com KNAI. Aí, o pessoal vai gostar disso. Você rodava tudo isso com KNAI. Então, quando, por exemplo, lá em 2012... que a gente realmente começou a massificar... Comia margem... Cara, qual foi a sacada? E foi uma coisa muito legal. O split de cobrança. Então, eu tô falando que em 2013, a gente já fazia split de cobrança. Então, você fazia uma compra de R$1.000 e R$300 iria, por exemplo, para Decolar. E o restante iria para... o carro, o hotel. Ou quem quer que seja nesse exemplo. E, além do split de pagamento, a gente também... Outra coisa bem interessante, tinha muito hotel que não... Muito parceiro que não abria mão do... Eu quero receber direto o valor, por exemplo, do intermediário e não do cliente. Isso é uma opção de negócio. Ele pode fazer isso, não é um problema. A gente foi um dos primeiros, ainda na época, a gente trouxe para o Brasil, acho que a Right Express, para que hoje é a Vex... para gerar cartão de crédito tokenizado, que hoje é o cartão de crédito virtual que vocês conhecem. Então, a gente gerava cartões de crédito virtuais infinitos para a quantidade de reserva que fosse, para quando chegasse no destino, o hotel cobrava com aquele cartão em tela no pós-net dele. Caraca. Então, essa experimentação que eu tô te contando, e aí é muito mais o lado... Óbvio que tinha um lado comercial, tinha um lado operacional, tinha um lado de marketing que já era bem mais distante do que eu fazia. Mas tudo isso foi o que me inseriu hoje dentro do Open Finance. Porque a gente sempre trabalhou dentro do que tinha de mais moderno e mais avançado como meios de pagamentos. Eu lembro até aí, contando uma história bem legal para vocês, a gente trabalhava cartão de crédito em parcelas até 12 vezes no Brasil. Isso é uma coisa de mercado. É algo específico brasileiro. O Buy Now Pay Later vai começar a abrir através de outras instrumentalizações por aí, né? Mas no Brasil, falar de Buy Now Pay Later é vontade de rir, né? Sim. A gente faz desde 1970 não, porque meu avô já tinha caderneta na mercearia dele em 1960. Então, vamos lá, Buy Now Pay Later, somos especialistas. E aí a gente começou a se desafiar no seguinte sentido. Por que eu não faço grandes promoções na Argentina, na Colômbia, no México e em outros países? E a gente conseguiu também, lá para entre 2013 e 2014, instrumentalizar cobrança de cartão de crédito em parcelas em outros países que não fosse o Brasil. E vendo claramente os nossos parceiros bancos levando esse know-how. Olha, a estrutura brasileira faz dessa forma, utilize desta maneira. Então, assim, eu te diria que não só aquele momento ali que eu vivi fomentou o ecossistema brasileiro e trouxe muita coisa moderna, como também a gente acompanhou a implementação de várias coisas dentro da América Latina inteira, né?